Eu nunca imaginei que minha vida chegaria a um ponto em que o amor deixaria de ser uma escolha e passaria a ser uma moeda de troca. Se alguém tivesse me contado isso anos atrás, eu teria rido. Daquelas risadas cheias de certeza, sabe? Certeza de quem acredita que sempre existe outra saída. Mas a verdade é que existem momentos em que a vida encurrala a gente de um jeito tão silencioso que, quando percebemos, já estamos dizendo sim para algo que nunca sonhamos viver. Meu nome é Helena, e eu me casei com um estranho para salvar a minha família. Tudo começou a desmoronar devagar. Não foi uma tragédia repentina, nem um grande escândalo. Foi o tipo de queda silenciosa que só quem vive dentro dela percebe. Minha mãe, Dona Lúcia, sempre foi uma mulher forte, daquelas que seguram o mundo com as próprias mãos. Mas eu comecei a notar o cansaço nos olhos dela, as contas escondidas na gaveta, as ligações que ela atendia longe de mim e do meu irmão, Marcos. O jeito como o sorriso dela parecia cada vez mais ensaiado. Nós estávamos perdendo a casa. A casa onde cresci, onde meu pai ainda estava presente em cada detalhe, mesmo depois de ter partido cedo demais. Dívidas antigas, juros impiedosos, promessas que nunca deram certo. Minha mãe tentou proteger a mim e ao Marcos até onde pôde, mas a verdade sempre encontra um jeito de se revelar. Naquela noite, quando ela finalmente sentou à mesa e chorou na minha frente, eu soube que não era só dinheiro que estava em jogo. Era dignidade, era o futuro do meu irmão, era tudo. Eu me lembro de pensar, enquanto segurava a mão dela, que faria qualquer coisa mesmo. Só não imaginava o preço exato que isso teria. Foi alguns dias depois que o nome Eduardo Valença apareceu pela primeira vez na minha vida. Um nome dito em tom baixo, cauteloso, como se só pronunciá-lo já fosse um risco. A proposta não veio diretamente dele. Veio através de intermediários, de conversas cheias de meias palavras. A família Valença tinha influência, dinheiro, poder. O tipo de poder que não aparece em jornais, mas resolve problemas que ninguém mais consegue resolver. Eduardo precisava se casar. Não por amor, nunca por amor. Era uma exigência familiar, algo ligado a negócios, heranças, compromissos antigos. Eu não entendia todos os detalhes, e, para ser sincera, acho que eles nunca quiseram que eu entendesse. O que importava era simples e cruel. Se eu aceitasse aquele casamento, todas as dívidas da minha família seriam quitadas. A casa seria nossa. Meu irmão teria os estudos garantidos. Minha mãe poderia respirar novamente. E eu? Bem, eu teria um marido que nunca fez parte dos meus sonhos. Eu tentei dizer não. Juro que tentei. Passei noites em claro imaginando outras soluções, outras saídas, outras pessoas a quem pedir ajuda. Mas a cada porta que eu batia, vinha a mesma resposta. Não havia tempo. Não havia alternativas. Quando finalmente aceitei encontrar Eduardo pela primeira vez, eu já estava exausta demais para fingir coragem. Ele não era como eu imaginava. Não era arrogante, nem grosseiro. Também não era gentil demais. Ele era distante, alto, postura impecável, olhar firme, mas fechado. Um homem que parecia ter aprendido muito cedo a não demonstrar o que sentia. Talvez nem soubesse mais sentir. Nos sentamos frente a frente, em uma sala silenciosa demais para o meu gosto. Eduardo me observou por alguns segundos antes de falar, como se estivesse avaliando não quem eu era, mas o que eu representava. Isso não precisa ser difícil, ele disse, com uma voz calma, quase neutra. Será um acordo. Respeito mútuo, liberdade. Cada um vive sua vida. Liberdade. Aquela palavra ecoou na minha cabeça de um jeito irônico, porque nada naquela situação parecia livre. Eu queria odiá-lo. Facilitaria tudo se ele fosse cruel. Mas ele não era. E isso tornava a decisão ainda mais pesada. Aceitei. O dia em que contei à minha mãe foi o mais difícil da minha vida. Ela chorou, disse que não podia aceitar aquele sacrifício, que daria um jeito. Mas nós duas sabíamos que não havia outro jeito. Pela primeira vez, senti que os papéis haviam se invertido. Eu não era mais a filha protegida. Eu era quem estava segurando tudo. O casamento foi discreto, sem festa, sem convidados,
sem amor. Assinei papéis como quem assina um destino que não pode mais ser devolvido. Quando percebi, eu já carregava o sobrenome Valença, um nome que pesava mais do que qualquer aliança. Na noite em que me mudei para a casa de Eduardo, o silêncio foi meu primeiro companheiro. A casa era grande demais, fria demais. Cada passo ecoava, como se eu estivesse invadindo um espaço que nunca seria realmente meu. Eduardo me mostrou os quartos, explicou as regras com a mesma calma do nosso primeiro encontro. Dormiríamos em quartos separados. Não haveria obrigações além das aparências necessárias. A família dele não precisava saber dos detalhes, apenas do casamento. Eu concordei com tudo, em silêncio. Quando finalmente fiquei sozinha, no quarto que agora era meu, sentei na beira da cama e respirei fundo. Pela primeira vez desde que tudo começou, as lágrimas vieram sem pedir permissão. Não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de luto. Eu estava me despedindo da vida que imaginei ter. Nos dias que se seguiram, aprendi que casar com um estranho é mais solitário do que ficar sozinha. Eduardo saía cedo, voltava tarde. Às vezes jantávamos juntos, em conversas educadas, quase formais. Outras vezes, mal nos víamos. Mas havia algo que me intrigava. Por trás daquela postura controlada, existiam momentos em que eu o pegava observando nada. O olhar distante, pesado. Como se ele também estivesse preso em uma vida que não escolheu. E isso me confundia, porque eu não queria criar empatia. Não queria me envolver. Mas algo ali não se encaixava na imagem fria que ele tentava sustentar. Eu ainda não sabia, mas aquele acordo que parecia simples era só o começo. E aquele homem que eu chamava de marido, sem sentir nada além de estranhamento, carregava segredos que mudariam tudo, inclusive a mim. Os dias começaram a se repetir de um jeito estranho. Eu acordava naquela casa enorme, silenciosa demais, e por alguns segundos esquecia onde estava. Então a realidade voltava aos poucos. O quarto impecável que não tinha nada de mim, o sobrenome que agora eu carregava, o acordo que definia cada passo da minha vida. Eduardo continuava distante, educado, correto, quase impecável. Mas havia algo nele que me deixava inquieta. Não era frieza pura. Era como se ele estivesse sempre se contendo, segurando alguma coisa por dentro. E eu comecei a perceber isso nos detalhes. No jeito como ele apertava o maxilar quando o telefone tocava e ele via o nome do pai, Senhor Álvaro Valença. Na maneira como evitava falar do passado. No silêncio pesado que surgia sempre que o nome da mãe dele era mencionado, mesmo que fosse apenas de passagem. Foi numa dessas noites silenciosas que Beatriz, a irmã de Eduardo, apareceu para jantar. Ela entrou na casa como quem já conhece cada canto, cada regra não dita. Diferente dele, Beatriz falava demais, observava demais, e me analisava com olhos atentos, como se tentasse decidir se eu era inimiga, aliada ou apenas um sacrifício necessário. "Então você é a Helena", ela disse, sorrindo de um jeito educado demais. "A mulher que resolveu todos os nossos problemas." A frase caiu na mesa como um peso invisível. Eduardo a repreendeu com o olhar, mas não disse nada. Eu sorri, sem saber exatamente como responder. Aquela era a primeira vez que alguém dizia em voz alta o que eu já sabia desde o início. Durante o jantar, percebi que a família Valença não funcionava como uma família comum. Tudo ali parecia girar em torno de expectativas, cobranças e aparências. Beatriz falava do pai com uma mistura de respeito e ressentimento. Eduardo ouvia em silêncio, como sempre. Em determinado momento, Beatriz se virou para mim. "Meu irmão não é fácil", disse com um meio sorriso. "Mas você parece diferente do que ele costumava escolher." Eduardo se levantou da mesa naquele instante. "Beatriz, chega." O clima mudou, e foi ali que percebi. Havia uma história antes de mim. Uma história que ninguém pretendia me contar. Naquela noite, demorei a dormir. Fiquei pensando no que Beatriz quis dizer com "costumava escolher". Pensei nas mulheres que poderiam ter passado pela vida de Eduardo. Pensei se alguma delas havia sido embora por vontade própria, ou se também tinha sido empurrada para fora pela mesma família que agora nos observava de longe.
Alguns dias depois, algo inesperado aconteceu. Eu adoeci. Nada grave, mas o suficiente para me deixar fraca, com febre, incapaz de sair da cama. Não avisei ninguém. Não queria incomodar. Afinal, eu estava ali por um acordo, não por cuidado. Mas Eduardo percebeu. Ele entrou no quarto sem bater, algo que nunca fazia, e me encontrou tentando levantar sozinha. Quando quase caí, ele me segurou. Foi rápido, instintivo. Pela primeira vez, senti o toque dele sem a barreira da formalidade. Você está queimando em febre, disse, sério. Por que não pediu ajuda? A pergunta me pegou desprevenida. Porque a resposta era simples demais. Eu não achava que tinha esse direito. Ele cuidou de mim naquela noite. Preparou chá, chamou um médico. Ficou sentado na poltrona, em silêncio, enquanto eu dormia mal, entrando e saindo de sonhos confusos. Em um desses momentos, acordei e o vi ali, com o olhar perdido, segurando o celular sem realmente olhar para a tela. Ele parecia cansado, muito mais cansado do que alguém da posição dele deveria estar. Eduardo, murmurei, sem pensar. Ele levantou os olhos imediatamente. Descansa. Foi só isso que disse. Mas a forma como falou não era fria, era contida, como se demonstrar cuidado fosse algo perigoso demais para ele. Quando melhorei, algo entre nós mudou. Não foi uma grande transformação. Foi sutil, pequena, mas real. Começamos a jantar juntos com mais frequência. Conversas ainda cautelosas, mas menos vazias. Descobri que Eduardo gostava de música clássica, que lia à noite para conseguir dormir, que odiava reuniões familiares, que não suportava a ideia de decepcionar o pai, mesmo que isso estivesse destruindo ele aos poucos. Foi numa dessas conversas, tarde da noite, que a verdade começou a aparecer. Eu já fui noivo, ele disse de repente, sem me olhar. Meu coração acelerou, mas permaneci em silêncio. Ela foi embora quando percebeu que nunca teria escolha comigo. Meu pai controlava tudo. Controla até hoje. Eu engoli em seco. E você quis esse casamento? Ele riu. Um riso baixo, sem humor. Eu aceitei, assim como você. Aquela frase criou um vínculo invisível entre nós. Pela primeira vez, não éramos apenas duas pessoas presas a um acordo. Éramos dois reféns do mesmo sistema. Mas toda a aproximação tem um preço. Na semana seguinte, o Sr. Álvaro nos chamou para um jantar formal, daqueles em que cada palavra parece um teste. Durante a noite, ficou claro que ele não via nosso casamento como algo pessoal, mas como um investimento bem-sucedido. Helena tem se adaptado bem, ele comentou, como se eu não estivesse ali. Uma mulher discreta, exatamente o que a família precisa. Senti o sangue ferver, mas antes que eu pudesse reagir, Eduardo falou: Ela não é um projeto, pai. É minha esposa. O silêncio que se seguiu foi pesado. O olhar do Senhor. Álvaro se fechou. E ali eu entendi. Eduardo havia cruzado uma linha. Naquela noite, quando voltamos para casa, ele parecia tenso. Você não precisava ter dito aquilo, falei. Precisava, sim, ele respondeu com firmeza. Porque se continuarmos fingindo, isso vai nos destruir. Aquela foi a primeira vez que discutimos. Não gritos, mas verdades difíceis. Eu disse que não queria ser apenas a mulher certa para a família errada. Ele confessou que estava cansado de viver uma vida que não escolheu. E foi nesse momento que percebi algo assustador. Eu não estava mais apenas cumprindo um acordo. Eu estava começando a me importar. E isso não fazia parte do combinado. Depois daquela noite, nada voltou a ser exatamente como antes. Eduardo passou a chegar mais tarde, não porque estivesse trabalhando demais, mas porque evitava o silêncio da casa. E eu percebia. Aprendi a reconhecer o som do carro dele entrando na garagem, a forma como os passos dele hesitavam antes de subir as escadas. Era como se ele precisasse de alguns segundos para vestir novamente a armadura. Eu também estava diferente.
Comecei a me perguntar quando foi que aquele acordo deixou de ser apenas um acordo. Quando foi que o destino da minha família deixou de ser o único motivo que me mantinha ali? A resposta me assustava, porque não vinha acompanhada de culpa. Vinha acompanhada de sentimento. E sentimentos eram perigosos demais naquele lugar. O segredo começou a se revelar da forma mais cruel possível. Por acaso. Eu estava no escritório de Eduardo, procurando um documento meu que havia sido entregue por engano ali. Nunca entrava naquele cômodo. Era o espaço mais fechado da casa, quase um território proibido. Mas naquele dia, algo me puxou até a estante mais afastada. Uma pasta preta, sem identificação. Não sei explicar por que a abri. Talvez curiosidade, talvez intuição, talvez o coração tentando se proteger antes de se entregar por completo. Dentro havia documentos antigos, relatórios médicos, correspondências, e entre eles uma carta dobrada, já amarelada pelo tempo. Não era para mim, mas falava de mim sem citar meu nome. A carta era do pai de Eduardo. Ali, em palavras frias e calculadas, o senhor Álvaro descrevia o casamento como uma solução estratégica. Dizia que eu havia sido escolhida justamente por não representar riscos emocionais. Uma mulher sem conexões perigosas, sem ambições que ameaçassem os negócios da família. E então veio a frase que tirou o ar dos meus pulmões. Eduardo não pode se envolver. Já perdeu o controle uma vez. Não podemos repetir o erro. Erro. Continuei lendo, com as mãos trêmulas. Descobri ali que o primeiro noivado de Eduardo não havia terminado apenas por incompatibilidade. A mulher que ele amava engravidou e perdeu o bebê após uma crise causada pela pressão constante da família Valença. Ela foi embora logo depois e Eduardo nunca se recuperou. Fechei a pasta com cuidado excessivo, como se qualquer barulho pudesse denunciar que eu havia visto demais. Subi para o quarto sentindo que o chão não me sustentava mais. Então era isso. Eu não era apenas uma solução para salvar minha família. Eu era uma escolha segura para evitar que ele amasse de novo. Naquela noite, quando Eduardo chegou, percebeu imediatamente que algo estava errado. Helena, ele chamou cauteloso. Eu estava sentada na cama, segurando a carta. Você ia me contar? Perguntei, com a voz baixa demais para quem estava despedaçada. Ele empalideceu ao ver o papel em minha mão. Onde você encontrou isso? Isso importa. Levantei os olhos. Ou importa que você se casou comigo porque seu pai precisava garantir que você nunca mais se machucasse? O silêncio dele foi a resposta mais dolorosa que eu poderia receber. Eu não sabia que ele tinha guardado isso. Eduardo disse, por fim, mas, sim. No começo, eu aceitei o casamento porque era seguro. Porque não envolvia amor. Cada palavra era um golpe contido. E agora? Perguntei. Ainda é seguro? Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Agora é tarde demais para fingir que não sinto nada. Aquilo deveria ter sido um alívio. Mas não foi. Você entende o que isso significa para mim? Falei, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Eu entrei nisso para salvar minha família. Mas você entrou para se proteger. E, no meio disso, eu virei. O quê? Um escudo emocional? Nunca foi isso. Ele se aproximou, mas eu me afastei. Foi exatamente isso. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Pela primeira vez desde o casamento, senti que estava realmente sozinha. Não por falta de companhia, mas por excesso de verdades. Nos dias seguintes, nos afastamos. Eduardo tentou conversar. Eu evitei. Precisava organizar tudo dentro de mim antes de olhar para ele sem dor. Ao mesmo tempo, o senhor Álvaro intensificou sua presença. Telefonemas constantes, convites forçados, pressões veladas, até que ele foi direto. Helena, esse casamento só funciona enquanto cada um cumpre seu papel, disse ele, em uma tarde fria. Emoções atrapalham. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, percebi que não era apenas a mulher que precisava ser salva. Eu também precisava me salvar de me perder ali. Conversei com minha mãe naquela noite. Contei tudo.
Pela primeira vez, ela chorou não por necessidade, mas por culpa. Eu nunca quis isso para você. Ela disse. Eu sei, respondi. Mas agora preciso decidir quem eu vou ser daqui para frente. Na manhã seguinte, fiz algo que nunca tinha feito desde que entrei naquela casa. Bati na porta do quarto de Eduardo. Eu não posso ser o lugar seguro onde você esconde seus medos. Falei, com firmeza, se ficarmos juntos, precisa ser por escolha. Não por controle. Não por medo do seu pai. Não por contratos invisíveis. Ele me olhou como quem finalmente entende o que está prestes a perder. E se eu não conseguir enfrentar tudo isso agora? Respirei fundo. Então talvez eu precise ir. O silêncio que se seguiu foi devastador. Mas, pela primeira vez desde que disse, sim, eu senti algo que não sentia havia muito tempo. Liberdade. Eu passei aquela noite em claro. Não porque estivesse indecisa, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava escolhendo pensar em mim. Em quem eu tinha me tornado. Em quem eu não queria mais ser. Na manhã seguinte, arrumei poucas coisas. Não era uma fuga. Era um intervalo. Precisava sair daquela casa para entender se o que me ligava a Eduardo era amor, ou apenas a consequência de termos sobrevivido à mesma prisão. Quando desci as escadas com a mala na mão, encontrei Eduardo na sala. Ele parecia não ter dormido também. Os olhos cansados, a postura menos firme. Pela primeira vez, não havia armadura alguma entre nós. Você vai embora? Ele disse. Não era uma pergunta. Vou me afastar, respondi. Para que, se ficarmos, seja por verdade. Não por medo. Ele assentiu lentamente. Não tentou me impedir. E isso doeu mais do que qualquer discussão. Fiquei algumas semanas fora. Voltei para perto da minha mãe, do meu irmão, para o lugar onde eu lembrava quem era antes de ser apenas a esposa de alguém. E, naquele tempo, percebi algo essencial. Eu não queria voltar a ser quem eu era antes. Eu tinha mudado. Tinha aprendido a colocar limites. A reconhecer meu próprio valor. Eduardo respeitou meu silêncio. Nenhuma mensagem dramática. Nenhuma promessa vazia. Apenas um único gesto. Ele enfrentou o pai. Descobri isso por Beatriz, que me ligou numa tarde chuvosa. Ele rompeu com tudo, ela disse, negócios, acordos, expectativas. Pela primeira vez, ele escolheu perder poder para não perder a si mesmo. Demorei dias para processar aquilo. Porque o amor, quando é real, não se prova com palavras, mas com escolhas difíceis. Quando Eduardo me procurou, foi sem pressa. Sem cobranças, nos encontramos em um lugar simples, longe de qualquer símbolo da família Valença. Ele parecia diferente, mais leve, mais humano. Eu não sei se você vai voltar, ele disse, e, pela primeira vez, estou preparado para aceitar qualquer resposta. O silêncio entre nós não era mais desconfortável. Era honesto. Eu não posso prometer que vai ser fácil, continuei. Não posso prometer que não vou me machucar de novo. Eu também não, ele respondeu. Mas posso prometer que, se ficarmos, será porque escolhemos. Todos os dias, não houve beijo. Não houve declaração grandiosa. Houve algo melhor, respeito. Voltamos devagar. Reconstruímos a convivência sem contratos invisíveis. Sem papéis impostos. Dormimos em quartos separados por um tempo. Conversamos mais do que tocamos. Aprendemos a existir um ao lado do outro antes de tentar ser nós. O casamento que começou como um acordo se transformou em escolha. Não porque apagamos o passado, mas porque paramos de fugir dele. Hoje, quando olho para Eduardo, não vejo mais o estranho com quem me casei para salvar minha família. Vejo um homem que aprendeu a amar sem se esconder. E quando olho para mim, vejo alguém que entendeu que amor nenhum vale o preço da própria liberdade. Às vezes, o amor não começa com paixão. Começa com coragem. E essa, nós aprendemos juntos.